Oi! Na terceira semana de atividades remotas, vamos aprender sobre rumos. Lembrando que rumo é um ângulo, então ele é estudado na parte de gonometria da topografia. Ele é um ângulo topográfico horizontal geográfico. Vamos lembrar que na última aula a gente viu os geométricos, que eram os ângulos internos, os ângulos externos e as deflexões. O rumo já está na parte dos ângulos geográficos. Mas antes de poder explicar tudo isso, eu quero rever alguma coisa com vocês. A primeira coisa que eu quero rever com vocês é os quadrantes. Então, lembrando que as linhas meridiano NS e paralelo EW formam quatro partes iguais de 90 graus, que são os quadrantes. Por que a gente utiliza essas letras E, N, S, W, E? Porque são as letras iniciais das direções norte-sul, leste-oeste e inglês. Tem aqui em cima um quadro de macete para vocês. Então, esses quadrantes eles vão ser designados com as letras que os margeiam. Então, por exemplo, aqui o primeiro quadrante é o NE, que as letras das direções que os margeiam é o NE. O segundo quadrante é o SE. Temos aqui as letras SE das direções. O terceiro quadrante é o SW. Temos aqui o S e o W que o margeia. E o quarto quadrante é o NW, que temos aqui o N e o W. Outra coisa que vamos rever é sobre os alinhamentos topográficos. Então, lembrando que este é um segmento de reta materializado por dois pontos nos seus extremos. Os alinhamentos topográficos têm extensão, sentido e orientação. Como exemplo aqui, a gente tem um alinhamento topográfico de origem A com sentido para B. Então, o sentido é de A para B, com extensão de 20 metros. Mas e a orientação deste alinhamento topográfico? A orientação serve para dar uma direção para o alinhamento topográfico. Eu já vou usar até a palavra da aula de hoje. A orientação serve para dar um rumo ao alinhamento topográfico. Para dar orientação a estes alinhamentos topográficos, existem os ângulos geográficos, que são ângulos topográficos horizontais. Então, para a gente produzir uma planta topográfica, a gente utiliza instrumentos topográficos e medimos ângulos e distâncias no campo. Embora estes dados nos forneçam as dimensões e formas corretas da região levantada, torna-se necessário um ponto de referência. Um desses pontos de referência é a linha meridiana norte-sul. Então, os ângulos geográficos são os rumos e os azimutes. Hoje vamos ver sobre os rumos e semana que vem os azimutes. Então, rumo é o menor ângulo horizontal que o alinhamento faz com a direção norte-sul, ou seja, é contado do norte ou do sul para a direita, leste, ou para a esquerda, oeste. E o rumo é um ângulo que vai variar de 0 graus a 90 graus. Vou explicar como. Aqui, de novo, a gente tem o alinhamento de A para B, um alinhamento topográfico, né? Então, eu vou colocar meu ponto de referência, que é a minha linha meridiano de norte a sul, NS, e a minha linha paralelo de E a W. E aí a gente encontra que esse alinhamento topográfico de origem A para B tem um ângulo de 50 graus com o norte. Foi contado do norte para a direita, para o leste, então foi contado 50 graus. Então, o rumo deste alinhamento A para B é de 50 graus NE. No rumo, não adianta a gente colocar só o valor do ângulo. A gente tem que colocar as letras NE, que é a primeira letra, a letra de origem do rumo, e a segunda letra é o sentido deste rumo. Então, ela teve origem no norte e foi para o leste. Então, NE. Lembrando, então, o rumo a gente precisa colocar as letras para orientação. Então, agora comigo, vocês vão encontrar os rumos desta imagem. Nela, a gente encontra 4 alinhamentos, todos eles têm origem no A. O primeiro alinhamento topográfico é de A para 1, o segundo é de A para 2, o terceiro é de A
para 3 e o quarto de A para 4. Botei aqui todos com uma corzinha diferente. Então, o rumo do primeiro alinhamento, de A para 1, a gente encontra que a orientação deste alinhamento topográfico a partir do norte tem um valor de 36 graus. De origem do norte, sentido à direita para leste. Então, o rumo deste alinhamento de A para 1 é igual a 36 graus NE. Não vamos esquecer da letrinha. Este alinhamento topográfico está no primeiro quadrante, no NE, que tem de origem norte, sentido à direita para leste. O segundo alinhamento, a gente encontra de origem do sul até o alinhamento 46 graus. Então, o rumo deste alinhamento de A para 2 é igual a 46 graus SE. A gente encontra ele no segundo quadrante SE, de início do sul, sentido direita para leste, então o E. O terceiro alinhamento tem 28 graus do sentido sul para a esquerda para o oeste. Então, o rumo deste alinhamento de A para 3 é igual a 28 graus SW. Está no terceiro quadrante, teve início no sul, em direção à esquerda para o oeste. Então, e o último rumo de A para 4, o alinhamento, tem-se de origem do norte para o alinhamento 62 graus, é o valor do ângulo. Então, o rumo de A para 4 é igual a 62 graus NW, de origem no norte, sentido à esquerda para o oeste. Por fim, vamos aprender sobre rumos de Wandt e rumos de ré. Então, aqui, de novo, o meu exemplo de alinhamento topográfico de sentido A para B. Rumos de Wandt é quando eu tenho a estação no ponto A e viso para o ponto B. Então, eu tenho o rumo de Wandt. O rumo de ré é quando eu viso de B para o anterior, para o ponto anterior, que é o A. Então, este é o rumo de ré. Então, os rumos de ré, eles terão os mesmos valores angulares dos respectivos rumos de Wandt, mas com as letras do quadrante oposto, pois são ângulos alternos internos, ou opostos, pelos vértices. Vou explicar como isso. Aqui a gente então tem o ponto de referência, o ponto topográfico A. Colocando então as minhas linhas de direção, a gente encontrou aquele valor do sentido norte para este 50 graus. Então, quando eu viso de A para B, eu encontro este rumo. Se eu colocar as minhas linhas de referência, meridianas e paralelo, no ponto B e visar para A, vou encontrar que o rumo de 50 graus tem origem a partir do sul e vai em direção para a esquerda, para o oeste. Então, o meu rumo de ré é SW. Então, aqui, rumo de Wandt de A para B é igual a 50 graus NE. Meu rumo de ré, que é de B para A, eu tenho 50 graus SW. Para entender melhor os rumos de Wandt e os rumos de ré, eu peguei uma figurinha da apostila. Nessa primeira imagem, o alinhamento topográfico de 0 para 1, temos que o rumo de Wandt, o rumo no sentido de 0 para 1, está no primeiro quadrante. Então, NE, o rumo de 0 para 1, NE. O rumo de ré, quando a visada é para o ponto anterior, é no quadrante oposto. Então, o rumo de 1 para 0 é SW. Na segunda figura, aqui o alinhamento de 0 para 1. O rumo de Wandt está no segundo quadrante, SE. Então, o rumo de ré no quadrante oposto vai estar no NW. Na terceira figura, aqui o alinhamento de 0 para 1, o rumo de Wandt, 0 para 1, está no terceiro quadrante, SW. O rumo de ré, no sentido de 1 para 0,
está no quadrante oposto, NE. Na última figura, o alinhamento topográfico de 0 para 1, o rumo de Vante está no último quadrante, NW. Então, o rumo de Ré, no quadrante oposto, está no quadrante SE. Então, para finalizar, vamos lembrar, os rumos eles sempre vão ter de origem no norte ou no sul, e vão de sentido para a direita, leste, ou para a esquerda, oeste. Os rumos, então, vão variar de 0 a 90 graus, não vão ultrapassar de 90 graus. E também não esquecer de colocar as últimas letrinhas depois do ângulo, porque então isso não vai adiantar de nada, você não vai estar dando direção para o alinhamento topográfico. Por hoje é isso, gente. Vocês sabem que podem tirar dúvidas tanto comigo quanto com o Ricardo. Bons estudos!